Muito bem, eu estou aqui com Paulo. Bem-vindo, Paulo. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, meu irmão? Tudo na bênção, graças a Deus. Paulo, onde você mora, Paulo? Moro em Recife, cidade, né, maravilhosa aqui, terra do carnaval, do frevo, de tudo. Terra de muita gente maravilhosa, de muita gente guerreira. Difícil, mas agora com água e paulistano não tem. Coisa boa. Ô, Paulo, quanto tempo de caminhada, irmão? Irmão, Deus na minha vida tem feito umas coisas interessantes. Eu de caminhada, eu comecei, na verdade, com 8 anos tocando na igreja. O violão era maior do que eu. Mas tocando em missa, né? A gente, aqui naquela época das SEBs e tudo mais, aqueles movimentos, a gente tocava na missa com violão, não tinha. Você é de Recife mesmo? De Recife mesmo. Então não tinha. Não, eu nasci em Campina Grande, mas só fiz nascer. E vim morar em Recife aos 5 anos. Quando tinha lá para os 8 anos de idade, eu fiquei apaixonado por ver uma moça, que é a Cristina, até hoje eu a conheço, tocando na missa com um violão. E pedi ao meu pai: papai, eu quero um violão. E ele disse: mas o violão é caro, tá? E eu sei: não, o senhor me dá de presente de Natal. Aí eu esperei o Natal, o ano inteiro, no Natal ele me deu o violão. E automaticamente essa mesma moça foi me ensinou a tocar violão, e eu fui tocando violão e tocando na missa. E até hoje as pessoas que é da comunidade aqui, quem é da época, as senhoras, lembram muito de uma música que cantava no meio da missa, que era a Ovelhinha Travessa, e eu fazia o bé no meio da missa, cara. A ovelhinha travessa, no rebanho se afastou, lá, 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 foi pra longe, se perdeu. Ai, 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 se perdeu, até chorou. Aí fazia assim: bé, bé. Mas o bom pastor sentiu falta da ovelhinha, procurou, procurou, até que a encontrou e feliz ficou. E eu fazia, com 8, 9 anos de idade, eu fazia o bé, todo mundo na missa ria, era uma coisa. Bom, e aí a gente vai crescendo nesse ambiente de igreja, mas aos 14 para 15, 16 anos, nessa faixa aí, a gente começa a descobrir outras coisas, né? Descobrir que o mundo é bom, que aí tem as menininhas e tudo mais. Eu não cheguei, vamos dizer assim, a cair muito forte no mundo, porque minha mãe é uma baixinha de 1,5 m, de um temperamento fortíssimo. Paraibano. Ela é pernambucana, cara. Ela é pernambucana, aqui perto da Mata Sul, aqui de uma cidadezinha chamada Rio Formoso. É uma cidadezinha chamada Rio Formoso. É braba, e ela ficava no meu pé e eu acabei não indo. Mas aí eu tive uma experiência com essa mesma moça. Nessa época a renovação carismática estava muito no início. E aqui em Pernambuco, em Recife especificamente, tinha um lugar que tinha um encontro da renovação carismática, tá? Vamos dizer assim, é o lugar que as pessoas se reuniam para dizer: eu vou assistir uma missa da renovação carismática, sabe? Porque não tinha em canto nenhum. E aí eu fui para esse lugar com a Cris e era a primeira vez que eu escutei, porque até então não se escutava, uma guitarra dentro de uma celebração. Mas aquele som no meu ouvido. E aí foi uma paixão imediata com aquilo. E naquele dia eu prometi a Deus, eu falei: Senhor, se eu tocar desse jeito, nunca mais eu toco outra coisa, eu toco só pra você. Quantos anos você E tinha? eu tinha 17 anos, mais ou menos. 17 anos. E eu fiquei na porta da igreja porque não cabia, lotada de gente que estava tocando. Tornou-se até meu amigo meu depois, ele fazia medicina, Armandinho. E era uma comunidade que tinha aqui. E bem no iniciozinho. Mas diga uma coisa, a gente está fazendo essa série de vídeos falando sobre a força dessa palavra, dessa voz que fala, que cala o coração e que a gente não se afasta mais. E quando é que foi a sua primeira experiência de ouvir? Nessa altura você já tinha escutado Deus? Ele Eu, já tinha te fisgado? Né? Porque eu acho que você Deus me preparou. permanecer pela mãe, a gente permanece por um tempo. Claro, é verdade. Depois
eu digo a você que essa voz que você está dizendo, como eu não tinha um discernimento claro e específico de um contato dizendo que era a voz, eu não pude dizer que eu escutei a voz, mas que eu escutei pelo menos um assim, ei, eu acho que a guitarra para mim foi Jesus dizendo para mim assim, ei, Foi a isca. eu acredito que foi uma isca, porque a música, inclusive, eu cantava a música, a Nós Descer e Divina Luz, que era uma música que eu achava horrível. Eu detestava cantar essa música. Até porque as velhinhas da igreja cantavam essa música, né? E aqui no Nordeste, como é bem um sotaque puxado, a nós descer divina luz. Aí, menino, eu cantava isso a pulso. Tocava a pulso. Mas ele estava cantando essa música, tocando na guitarra. Aquela época com aqueles pedais, com flanger, com delay. E, nossa, ele cantou de um jeito que eu chorei. E eu disse, eu quero cantar assim para Deus, né? E daí a gente entrou num grupo de música, eu e a Cris, que é um grupo que se juntou alguns Quem é músicos. essa Cris? A Cris é uma moça, que hoje não é mais moça, é uma senhora, né? Ela é 12 anos mais velha que eu. Né? Então, ela tem, não vou dizer a idade, não. Mas ela é uma amiga, aquela amiga mais velha que você admira, né? Então, ela é a amiga mais velha que você admira. E aí a gente entrou num grupo. Aí sim, nesse grupo, teve um momento de retiro numa igrejinha pequenininha. A igreja Nossa Senhora de Piedade, que era um convento, é aqui perto, é uma cidade vizinha, mas é bem pertinho, dá 20 quilômetros daqui. Num retiro que a gente fez de preparação para o primeiro Pentecoste tocado aqui, que a gente foi o primeiro grupo a tocar, o primeiro Enchei-vos do Espírito de Deus, que é o primeiro encontro da Renovação Fez Grande. A gente tocou nesse encontro com a Clara, falecida já, que era a pessoa, a maestra, que ela era maestra mesmo de música, ensinava piano. Ela formou esse grupo e eu fui tocar bateria, cara, de dedinho. A primeira. Aquela de dedinho ainda? Aquela de dedinho, assim. Aquela do dedinho assim. Tem Eu muita comprei gente que essa não bateria. conhece, né? Mas isso Hã? na igreja, tem muita gente que não conhece, mas na igreja se usou muito que era Nossa, barato, né? cara, todo mundo tocava na igreja aquela bateria de dedinho, cara. A bateria feia, um som horrível. Mas, agora tu imagina um Geraldão, um estádio, um som profissional, você tocar com uma bateria de dedinho daquela ali, era coisa. Mas funcionava, resolvia. E nesse retiro, aí eu escutei a voz de Deus, eu orei em línguas pela primeira vez. E nesse dia, Deus falou claramente no meu coração: você é meu. E Que idade você tinha? eu tinha uns 17 para 18. Eu tinha. A sua relação com a palavra de Deus existia? Tinha Não, alguma palavra que marcava? Tinha alguma coisa que você não, voltava nela continuamente? ainda não tinha, vamos dizer assim, grandes palavras marcantes do Evangelho. Eu comia a Bíblia, vamos dizer assim, porque contemporaneamente, acabamos, eu e a Cris, e mais hoje minha esposa, a Cláudia, a irmã dela, a Paula, e mais uns 10 jovens, a gente fundou um grupo de oração chamado Ruá, que, quer dizer, ele iria fazer 27 anos, na verdade fez, porque o Ruá agora faz parte da minha comunidade. Ele acabou sendo 27 anos atrás, tá? E aí, esse, nessa sede, aí eu acabava lendo muito a Bíblia. E aí eu tive uma grande graça que nesse início de renovação em Recife, os grandes pregadores vinham para cá e como a gente era poucos, né, que estavam envolvidos, eu acabava participando de encontros fechados de 40 pessoas só, de 50 pessoas, sabe com quem? O Zé Pretinho, não sei se você conheceu, você deve ter conhecido o Zé Pretinho, com Padre Alírio Pedrini, Sim. né, o De Grandes, eu consigo. Então, assim, grandes pregadores daquela época a gente teve a graça. Anos 90? Anos 90. Ô, Comecinho Paulo, das 90. e para você, então, existem duas referências? Ficou marcante, já que você fala que você comeu a Bíblia, você que foi uma pessoa que leu muito, isso pode ter te marcado como
uma específica experiência. E você foi uma pessoa que ouviu claramente Deus falando. E com certeza ouviu outras vezes. Isso é uma outra experiência. E talvez algumas outras experiências, tipo através de uma pregação, através de uma circunstância, através de uma... Para você, já nesse início de caminhada, ficou bem delimitado, assim, as várias maneiras de Deus falar? Sim, meu irmão, olha, Laércio, eu posso dizer que acho que Deus na minha vida, eu acho que ele aproveitou. Sabe aquela coisa que você vive, cada fase, você vive um momento, aí na tua juventude você acaba tendo... Eu acho que ele foi muito carinhoso comigo, tá? Então, assim, em específicas fases de minha vida, eu pude dizer que eu tive várias experiências de amor no primeiro amor. Mesmo aquele momento que você tem aquela aridez, aquela secura espiritual forte, você vive aquele momento de deserto, e Deus te retorna de maneira forte com uma experiência nova. Te digo que nessa experiência de grupo de oração, eu passei quase 15 anos nesse grupo jovem, maturando muita coisa maravilhosa. E aí me casei. Depois eu me casei. E quando eu me casei, depois de 10 anos e pouco de grupo, casado, chegou aqui em Recife um homem de Deus, que é fundador da comunidade Boa Nova, que é o Hamilton, que foi meu padrinho de casamento. E aí ele me convidou, porque eu já estava casado, e aí o grupo jovem já não tinha as realidades de vida de casado outras, completamente diferentes. E a Boa Nova muito no início, e eu entrei, aí eu conheci o ambiente que eu conheci, só o ambiente de renovação carismática católica, e eu conheci depois um ambiente de comunidade. Aí foi paixão daquelas, dizer assim, é isso aqui que eu quero. Já a gente, mesmo no grupo de oração, no Ruai, a gente tentava ensaios, que a gente ouvia dizer, a Canção Nova nasceu, a gente ouvia as pregações de Padre Jonas, porque aqui o Nordeste é um pouco isoladão, tá? O pessoal do Sul, né, ia pra a Canção Nova começou em 78. Pois é, e a gente chegou, pode você ver, e eu comecei a escutar a Canção Nova em 90. Você vê, 12, 13 anos depois. Mas me diga uma coisa, aí você entrou para a comunidade do Hamilton? Entrei para Boa Nova. Boa Nova com que ano? Você tinha quantos anos? Foi em 98. Eu tinha 28 anos, né? Foi em 98. Você tinha 28 anos, já estava casado, já tinha os filhos? Já estava casado, tinha Paulo Felipe, meu primeiro filho, a gente teve com ele em 95, ele já tinha 3 aninhos, não tinha a Clarinha ainda. Minha esposa, sou eu, Cláudia, Paulo Felipe e a Clara. Então não tinha Clarinha ainda. Então a Clarinha nasceu já na Boa Nova, nasceu lá no ambiente. E aí eu descobri uma realidade de missão, né, que assim que eu entrei na Boa Nova, a realidade, Hamilton é excelente pregador, um homem de Deus, aprendi muito com ele, muito, né? E aí sim eu digo a você, toda aquela base que eu tinha de Bíblia, e aí eu comecei a aprender a aplicar, tá entendendo? Uma coisa é você conhecer, outra você comecei a aprender a aplicar ela, né? Aplicar nas palavras, entender as pessoas, entender a realidade da pessoa, a realidade de cura e libertação. E Deus foi muito carinhoso. Então na Boa Nova eu passei 9 anos na Boa Nova. Eu viajava quase todo final de semana em missão. Preguei muitos retiros de carnaval. Muita música minha cantada. A gente teve a oportunidade de ter um CD da Boa Nova, o Alegre Cantante. Eu participei desse CD. Então viajamos muito aí, o Nordeste quase inteiro. Inclusive até para São Paulo a gente foi. Fomos cantar. Quantos anos de Boa Nova? 9 anos. 9 anos de Boa Nova. 98 até 2007. Eu vou fazer a pergunta que todo mundo faz para mim. Saiu por quê? É uma pergunta interessante. Eu digo a você, não tem explicação que saiu. Eu não me senti que saí. Eu senti que chegou um momento que a gente vai se afastando. E eu não sei não teve um grande momento de se afastar. A Boa Nova, como toda nova comunidade, ela passou por muitas mudanças. Muitas mudanças. Claro, não precisa entrar em grandes detalhes. Você sentiu de sair. Senti. E depois Deus te levou a uma outra confusão. Outra confusão.
Aí em 2007, aí eu fui fundar Diante do Altar. Eu sinceramente, eu caí de gaiato no navio. Não, eu não tinha a menor, como poderia dizer assim, a menor vontade de fundar comunidade nenhuma. Eu tinha assim, Você saiu o seu coração chegou na hora, foi chegando a hora, você saiu. Mas já era projeto de Deus subversivamente te preparando para um passo novo. Sim, eu creio assim, minha família, a Cláudia, meu filho já estava um pouco pré-adolescente, a Clarinha estava muito... Eles não tinham mais dentro do cenário da comunidade, eles não queriam ir. A família acontece. E aí eu fiquei na minha vida, eu falei, meu Deus, o que vou fazer? Eu não vou ficar forçando minha família a ir para um ambiente que eles não querem ir. Mas ao mesmo tempo, eu tinha que dar para eles algum ambiente de igreja. Então a gente fazia o máximo possível para final de semana estar juntos. Ele foi para o Shalom, meus meninos, botei ele lá, mas não quiseram também. Enfim, experimentaram algumas outras comunidades, mas mesmo assim não foi aquilo ali. E aí, eu disse, vou começar a rezar em casa. Aí os casais começaram a ir para minha casa, a gente acolhia, a gente começava a rezar e fazer oração. E no meio da oração tinha libertação, tinha louvor, pegava uma coisa muito simples. Mas aquilo foi crescendo, um outro padre próximo aqui nos chamou, a gente passou para lá. E a coisa cresceu, de repente eu fiz um encontro, 160 casais de encontro. E aí, depois desse encontro, que era dentro de uma base aérea, aí não tinha como crescer. E aí a gente disse assim, ó, começamos com o padre, não, muito bem, acho que vocês devem realmente procurar o caminho. Foi que um outro lugar nos acolheu, aqui em Ipicep, o padre João Carlos nos acolheu. A gente começamos com 15 pessoas, em 2011. E hoje são mais de 150. Eu não tinha nenhum planejamento de fundar isso. Ok. Aí você está agora numa fundação. Uma fundação. Ok. Ô Paulo, para muita gente, esse assunto todo é um assunto talvez até desconhecido, né? Para quem não está acostumado nessa convivência de comunidade e de consagração e como é que é isso. Mas uma coisa chama atenção. Uma coisa, se eu fosse uma pessoa que nunca tivesse participado de igreja, vendo você contar, aí fala assim, mas peraí, aí é que vem a escuta. Porque, veja bem o paralelo que a gente gosta de fazer, que eu gosto de fazer aqui. Se Deus estivesse na minha frente como você está, a gente olha o olhar, a gente olha o gesto, a gente olha o balançar da cabeça, o olhar que baixa, o olhar que sobe, a gente fala com tudo, né? Mas a gente fala também com a palavra, e a gente escuta o que o outro diz além dos gestos. Só que os gestos complementam. Interessante, Deus não está fisicamente na nossa frente, mas a gente escuta Deus. E interessante, as ações de Deus, os gestos de Deus complementam a fala dele. Eu já estou respondendo, mas por que é que você ficou metido na igreja? Você não escutava nada, entendeu? Como é que você explica isso? Esse vínculo, né? Porque de alguma forma a voz chega na nossa alma. De alguma forma Deus vai, parece que costurando, dando mais um nozinho ali. A gente escorrega para o outro lado, ele vai dar mais um nozinho ali. A gente escorrega para o outro lado, ele vai dar mais um nozinho ali. E o nosso caminho vai ficando, né? Porque todo você não é. Esperto você é. A gente está vendo sua desenvoltura. Para quem não conhece, o Paulo é arquiteto, veja, formado, trabalhador, construtor, sabe o que faz. Quer dizer, e você foi ficando. Por quê? Olha, na verdade, se você pensar muito, você corre. Olha, você não consegue ficar longe. Não. Eu digo a você, nessa fase aí, quando eu me afastei da Boa Nova, passei... eu tinha uma carga de quase todo final de semana pregar. Ou tá pregando, ou tá em algum lugar fazendo alguma coisa. Eu acho que uma das piores dificuldades para mim foi justamente passar um tempo
sem fazer nada. Não é não, sem fazer nada para Deus. Eu ia só para missa. Ia para missa, tinha... Aí, chegou. Ah. Por quê? Por que que eu não consigo? Vocação, amor. É chamado, incômodo, Deus te incomoda. E no meu caso, Olha, Deus... eu estou na minha casa, estou indo para um retiro amanhã, a minha esposa foi para o retiro já, e eu estou sozinho na minha casa. Eu não consigo viver sem minha esposa. Por quê? Aí eu posso responder de uma maneira simples, como você falou, vocação. Mas eu posso responder de uma maneira menos matemática e dizer assim, eu não sei ficar sem aquele abraço, sem aquele sorriso, sem aquela conversa, sem aquela escuta, sem aquela cumplicidade, né? Faz parte da minha existência isso, né? Quais são os atos de Deus que fazem parte da sua existência? Eu não sei. Você não conseguia ficar longe, mas não sei ficar sem gente. Eu não sei ficar sem gente. Eu acho que eu sou... Deus me colocou uma coisa quando me nasceu, é ser viciado em gente. Eu acho que não tem outra explicação. Minha família, o pessoal da minha família assim, rapaz, eu não sei como é que você consegue... Eu tô apertando de propósito. Não, Tem gente no bar. Eu acho que toda pessoa que Deus coloca para ser um homem público no sentido de, vamos dizer assim, de conduzir pessoas para Deus, ele tem que gostar de gente. Mas tem gente no bar. Tem gente na rua, tem gente na madrugada. Depois disso, aí você tem que olhar para aquele primeiro chamado lá atrás e dizer, você é meu. Eu acho que nunca eu consegui desassociar cada dom que Deus me deu, cada coisa que Deus tem feito na minha vida a não levar pessoas para Deus. Eu nunca consegui. Tudo que eu consigo fazer, eu já automaticamente penso, como é que eu levo pessoas para Deus? Isso já, eu acho que isso é um vício. Não é vício, não. É uma coisa mais séria. Mas deixa pra lá. Porque você entendeu o meu raciocínio, né? Eu estou apertando de propósito. Porque a gente pega uma ideia. Não estou desmerecendo. Você disse, eu tenho que olhar lá para trás o que Deus falou. Ok. Mas a vida passa, o cansaço chega, as circunstâncias mudam. Hoje eu estou mais ocupado. Apesar daquele... já dei o que eu tinha que dar, já foi muito bom. Tem algo a mais. Tem uma presença a mais. Tem uma manifestação a mais. A voz de Deus não cresceu na sua vida? Cresceu. Muito. Quando? Onde? Como? Como tu vai ser, não sei especificamente o dia, a hora. Mas eu digo a você que o homem que eu sou hoje não é o de um mês atrás, tá? Não é o de um ano atrás, não é o de 10 anos atrás. Como é que você ouve Deus hoje? Eu tenho um momento de manhã cedinho que eu me entrego de uma forma mais específica a Deus, para que Ele possa me mostrar, colocando o chão aonde eu estou pisando nos sonhos que eu estou pensando. E uma coisa que eu tenho muito pedido a Deus ultimamente, deixe eu sonhar os seus sonhos. Porque você é um sonhador? Porque eu sou um sonhador nato. Por sonhar muito, às vezes já fiz algumas besteiras na minha vida. Besteiras sérias. E uma das coisas que mais eu acho que Deus reconstruiu foi sonhar novamente. Bom. Porque em 2009 e 2010, porque eu me afastei muito dele, não estava fazendo mais nada para ele, ele acabou me dando, tirou praticamente tudo que eu tinha. Eu só não perdi mulher e menino, mas de uma forma física. Mas acho que a nível até quase perdi a nível presencial, intelectual. Mas hoje não, hoje depois dessa pancada forte que Deus deu na minha vida, Ele me reensinou a sonhar. Eu creio que o ano 2010 foi a pancada, 2011 eu não sonhei nada.
E de 2012 para cá ele me fez, apesar de mesmo sem sonhar, 2011 eu vi o sonho dele, que foi o ano que eu fundei a comunidade Diante do Altar. Quer dizer, ele precisou te esvaziar. Precisou. Me esvaziou completamente. Para do zero nascer o que é a obra hoje. O que era dele. O que era dele. Especificamente dele, da forma dele, do jeito dele, não do meu jeito. Como é que você se sente como fundador, então? Você se sente assim, já que a obra dele, não foi você que fundou. Você não tinha nada quando fundou. Você estava no auge de uma crise financeira, brava. Você é um servente, você é um gerente, você é um administrador, ou você se sente como filho, ou você se sente no colo, ou você se sente de mãos dadas. Como é que é Deus hoje para você nessa altura? Deus para mim, eu acho que eu me ocupo uma função de, eu não vou dizer filho, mas sabe aquele filho mais velho que o cara pega e joga as broncas todinha nas costas dele? Assim, ó, quem manda sou eu, mas nada aqui é teu. E eu quero tudo arrumado e você não tem o direito de fazer nada comigo. E se seus irmãos reclamar, eu não quero que reclame com nenhum. Eu não quero que não bote ninguém para fora. Tem que falar comigo e só eu resolvo. Mas só que ele não resolve nada. Só que ele não resolve. Ele fica, ó, tem hora que eu olho para ele, eu fico assim, eu não entendo essa sua inércia, assim, eu não entendo como é que isso se procede. Mas, só que depois ele vai dizer assim, ó, depois que a coisa dá certo, ele chega para mim, ó, tá vendo, deu certo. Mas é fácil, tu é maior de todos aí, tu é o cara. Deus é muito apaixonante. Por quê? Porque ele é imprevisível. Você não sabe o que acontece. Não tem monotonia nessa vida, não. Não há. Não tem tédio, não. É impossível. Eu fico assustado com pessoas que se dizem que estão dentro da obra de Deus e é a mesma coisa o tempo inteiro. Tem alguma coisa errada. Claro. Porque se você for olhar a Bíblia, em todos os aspectos da Bíblia, não existe monotonia. Não existe. E nenhum homem da Bíblia existe monotonia. Mesmo que os grandes teólogos digam assim, não, mas isso aí é porque é um plano que Deus queria evoluir. Evolução que nada, cara. Todos são homens de Deus e todos Deus provou no fogo. Ok, mas o que você acabou de relatar nesses últimos minutos, você acabou de relatar uma conversa com ele, uma convivência com ele. Com certeza. Ele falar para você e falar assim, viu, deu certo. Você está falando de uma escuta. Você está falando que você escuta essa voz. Eu tinha no meu caso, eu tinha sonhos para mim. Por ser empreendedor, tive empresas, muitos funcionários, enfim. Eu sempre tive a coragem de fazer coisas assim meio que estapafúrdias aí, né? Mas aí depois da pancada de 2010 eu fiquei medroso. Então foi uma graça. Hã? Foi uma graça. Foi uma graça. Ele colocou um limite. Colocou. Acho que ele botou uma linha assim. Foi uma disciplina de Deus. Né? Disciplina, ele disse, olha, cara, daqui pra frente, tu só faz esses não se for comigo. Se me lembra o Evangelho de São João, capítulo 21. Você envelhecer, antes você pensou que você queria, agora vamos tomar pela mão. Ele dizendo para Pedro, agora você vai ser tomado pela mão e você irá onde você nem... Onde você não quer. Onde você não quer. E eu disse, tudo bem, então... A fundação da obra Dentro do Altar, né, em 2011, me fez primeiro dizer para ele que eu não queria isso. Então eu passei 4 meses enrolando um pouco, literalmente. Chamava as pessoas para reunião e não era muita gente. E ficava lá com meu violãozinho, cantando a musiquinha, oraçãozinho para lá. E o povo ficava.
E com aquele gostinho de quero mais, eu ficava naquilo ali. Eu fiz, olha, se for, e eu jogava pra Deus, ó, se for vontade tua, tu mesmo faz. E no meu coração é como se escutasse um monte de explosões de escutas, ele dizendo, começa um grupo de oração, e faz um grupo de oração, começa o violão, abre pro povo. E eu segurando aquilo lá, até chegar o dia 29 de junho de 2000. Então ele estava falando de novo, né? Tava. Voltou a falar e azucrinar meu ouvido. E aí, dia 29 de junho de 2011, eu já não aguentava mais ele tanta pressão e marcamos uma reunião onde íamos escolher um nome. Pressão de quem? Hã? Pressão de quem? Do Senhor mesmo. Ele pressiona de uma maneira que eu acho que o profeta, né, Isaías disse muito, seduzisse-me, Senhor, eu me deixei seduzir numa luta desigual e foi tua vitória. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu gosto muito de uma frase que eu vi, que eu não lembro mais de quem é, e que me acompanha há anos, que o amor se dobra para não romper. É verdade. É verdade. E fundamos, ele deu uma palavra fortíssima na fundação, me deu em casa, eu pedindo a Deus o nome, né? E é Mateus 5:23, se estás, portanto, a fazer uma oferta diante do altar e vê que o teu irmão tem algo contra ti, vai, deixa a tua oferta ali mesmo, primeiro reconcilia-te com teu irmão e só então vai diante do altar e termina a tua oferta. E aí ficou o nome diante do altar. Eu já tinha tido uma música 10 anos antes com um nome parecido e ele me fez relembrar essa música. E aí eu cantei, chorei muito nesse momento em que ele nos convidava a estar dentro do altar. E depois, então, todo ano de 2011 foi só mês a mês ele complementando o que é que ele queria do carisma. E hoje a gente tem ele tirou aquela intensidade cerebral de ideias, de sonhos, de projeto. Ele tirou a cabeça fora, estarrachou, deixou só a alma, falou, olha aí dentro, tá vendo? É por aí. Mas ele colocou de volta. Claro. Mas pior, ele colocou cheio de sonhos, de ideias, agora que não é mais meu. É dele. Maiores agora. Não é sonhos que eu digo assim, não é possível. Isso não dá para fazer. Vá lá. E aí a gente fica na expectativa de dizer, de anunciar, e não anunciar assim, será que foi humano? Ou foi ele mesmo? Eu já perdi a noção do que é real. Que ótimo, eu não sou o único. A noção de realidade já foi embora faz tempo. Meus irmãos, vocês estão assistindo aqui um momento de partilha de dois irmãos íntimos, viu? Porque, ai, que maravilha, é isso mesmo. Tem hora que a gente fala, ué, mas sou eu, é você? Quem é que tá falando agora? Quem é que tá falando agora? E eu me lembro que ele, bom, depois de tudo isso, eu disse, bom, senhor, o senhor deu o senhor quer uma comunidade, quer uma nova nação aí de adoradores, de verdadeiros adoradores que tu deseja e tal. E o lugar? Porque essas minhas conversas com eles, porque nação sem terra, não existe. O senhor na Bíblia fala tudinho aí. Aí tinha uma terrinha aqui perto, 3 hectares, um sítiozinho, eu fui lá, a dona do sítio, para ser bem rápido, ela é da Assembleia de Deus, era, né? Da Assembleia de Deus, do cabelo grande, das perninhas cheias de cabelinho, de harpa debaixo do braço. E eu tô lá, eu com os irmãos olhando lá uma outra coisa de um terreno lá, de um irmão aqui, do Williams, um irmão amado. E essa senhora, eu estava voltando, como eu sou arquiteto, né? Eu estava mostrando para poder ver se era possível fazer uma fábrica lá. E aí, como o terreno é muito inclinado, acabou que não dando. E ela me chama no cantinho, olha, irmão. Me chama já de irmão, assim. Oi, irmão, tudo bom? Eu tava com a cruz, né? O senhor tá olhando o que aí? Estão querendo comprar terra?
Aí ela fez, não, aí ele tá querendo fazer um negócio da empresa aí. Eu fiz, olha, se for para comprar terra, eu tô vendendo a minha. Eu fiquei calado, né? Porque eu já olhei para o céu e disse assim, Senhor, não inventa. Agora, essas coisas eu tô falando, o povo daqui não sabe que eu converso assim com ele, não. Senhor, não inventa? É, Senhor, não inventa não, no meu coração. Não começa com isso não, pelo amor de Deus. Isso não. Olha, eu tô tão quietinho, a gente bota uma coisa aqui, sítio, eu não tô. Porque o sítio da Boa Nova, eu lembro que eu passei pela frente e também Deus me mostrou na época, eu mostrei para Milton, foi uma outra história aí, que deu certo. E nessa terrinha eu tava lá, e essa senhora veio me oferecer, eu disse nada para ela, eu fiz, irmã, que bom, quanto é seu sítio? Ela fez 90 mil, aí eu fiz, ainda bem, senhor, que eu não tenho esse dinheiro, tô liso mesmo. E os irmãos também não tem, grupo de oração pequeno, com 60 pessoas no máximo, tinha 50 pessoas no grupo de oração. Eu disse, não, e como é que a gente vai levantar esse dinheiro? Não tem. Foi em 2012. Comecinho de 2012. E passou. Bom, como eu viajava muito pro interior, passava na frente da entrada desse sítio quase toda semana. Nas quartas, eu viajava na quarta e voltava na quinta. E numa dessas viagens eu estava indo e o Senhor no meu coração entra no sítio. Eu, não, isso é coisa da minha cabeça. Homem rico, tu já fizesse coisa demais, se desse mal, tu quebrou por causa dessas teus ímpetos. E eu dizendo pra mim, aí passei direto. Na outra semana a mesma coisa, passando na frente, senti. Aí eu disse, tá bom, eu vou entrar. Quando eu entro, vou lá na casinha, chamo, a mulher não tá. Aí a filha dela, ela tá ali naquela casa, eu vou lá. Quando eu vou lá, essa senhora está chorando. Ela disse, irmão, que bom que você está aqui, eu orei para que você viesse. Aí eu disse, foi mesmo, minha irmã? Ela disse, foi. Eu orei para que você viesse, porque o Senhor diz para meu coração que Ele tem um grande plano para você com essa minha terra. E eu disse para o Senhor, Senhor, isso aí é cascata do que quer vender a terra dela, que ela está querendo vender a terra e achou o otário aqui interessado e quer vender. Mas eu fiquei com isso no coração e eu comecei a me questionar. Falei, será que o Senhor está voltando a querer que eu seja em Deus empreendedor nas coisas de Deus de novo? Porque isso é muito arriscado, né? É uma coisa muito séria. Bom, eu fiquei, tá bom, irmã, mas eu vou conversar com meus irmãos, enrolei um pouco ela, conversei e fui embora. Mas um mês depois, mais ou menos, eu estava voltando com outro irmão de comunidade aqui, com o Fábio. E eu no caminho, eu disse, Fábio, Deus está colocando muito forte no meu coração que é para eu entrar no sítio de novo. Ele disse, olha, quando tu tem essas coisas, é melhor tu entrar mesmo. Aí a gente entrou. Quando eu entrei, né, então a irmã disse assim, olha, que bom que você veio, eu sonhei com você hoje. E pedi muito a Deus para que você viesse aqui hoje, que era uma prova dele, que eu só podia vender esse sítio para você. A minha prova era que você, em oração, aparecesse aqui hoje. E você veio aqui. Eu já fiquei assustado, né? Eu disse, foi? Ela fez, foi. E eu tive um sonho. Eu disse, foi, minha irmã, tive um sonho com você. Eu sonhei com você e um anjo. E o anjo dizia para mim que você tinha que comprar realmente minha terra. E ele estava trazendo uma sacola cheia de dinheiro para lhe dar, que ele já tinha o dinheiro para pagar o sítio. Eu, como eu sou meio brincalhão, aí eu disse para ela assim, minha irmã, o sonho tá lindo, confirmação de Deus. Agora só a senhora esqueceu de perguntar uma coisa. A senhora esqueceu de perguntar ao anjo onde foi que ele colocou a sacola de dinheiro. Porque ele não me deu essa sacola de dinheiro. Ela começou a rir também, não te aguentou, eu comecei a rir, o Fábio começou a rir. E eu disse, olha, minha irmã, eu vou fazer o seguinte, eu não quero ser desobediente a Deus. E eu realmente tenho me incomodado com essa terra desde o dia que começou a escuta. Começou a escuta. Eu vou conversar com meus irmãos e vou ver se a gente compra esse sítio, sim. Aí, isso foi numa quinta, por aí. Quando foi na segunda-feira, né, de oração,
Aí foi a pregação no grupo, eu terminei a pregação, chamei os irmãos no final, aí disse, meus irmãos, eu comprei um sítio. A turma começou, todo mundo em silêncio. Aí eu já vi que não gostaram, né? Comprar sítio, e quanto foi? Aí eu fiz, é barato. 90 mil. 90 mil de onde? Aí, aquela confusão todinha, blá, blá, blá. E como é que a gente vai pagar? Eu fiz, a gente vai pagar. Eu disse pra ela que se ela me dividir em 10 vezes, 9 mil por mês. E a gente vai tirar de onde? Foi aquela confusão. Ninguém tinha dinheiro. Aí eu disse pro senhor, filho, tá vendo a confusão? Essas coisas não dão certo, Deus. Olha, eu conversando com ele, eu achei ótimo. E ficou, aquele negócio ficou no ar, aquilo ali. Meu irmão, passou um ano isso. Conversando com essa senhora, conversando. E um ano depois, já passado, depois de muitas outras confirmações, que senão esse programa vai estender por umas 10 horas aqui, eu fechei com ela, depois de um ano ela aumentou o valor para 130 mil, e eu fechei com ela de uma entrada de 60 mil e o resto dividido, em 6 mil e pouco em um ano. Eu sei que a gente conseguiu, arrumou os irmãos, fizemos uma cotinha, compramos, demos a entrada, ficou mais um pedacinho, veio aqui, eu dei um pedaço a mais, o meu irmão Fábio deu um pedaço a mais. Eu sei que o ano passado, em 2014, era pra gente ter terminado em junho, né? Mas ficou faltando 60 mil. E eu não tinha mais cara, nem tinha de onde tirar. E aí na missa de consagração da comunidade, a missa de ano, que a gente fez 3 anos no ano passado, uma pessoa... E eu conversei com Deus na missa, né, e antes disso. Eu disse, Senhor, último mês, eu confiei na sua palavra. Né? Confiei na sua palavra. E nessa palavra, o Senhor dizia que esse sítio o Senhor iria honrar. Bom, estamos no último mês, a irmã precisa do dinheiro, o que é que a gente faz? E aí uma membro da comunidade, a Sandra, estava no WhatsApp conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela contou que estava faltando na prestação, e essa pessoa perguntou quanto é que era, e ela veio meio afobada a perguntar, e aí, meu irmão, no meio da missa? Estava para começar a missa, na verdade, eu disse, bom, diga para ele o valor que falta, já que estamos na missa, já que é Deus, não vou, vamos dizer o valor todo. Aí disse 60 mil. Ela passou o WhatsApp. Aí passou o valor. Aí começa a missa e tudo mais, glória. Aí quando tá na hora da comunhão, ela olha pra mim e começa a chorar. Eu começo a chorar. Ela me mostra a mensagem do WhatsApp, a pessoa dizendo, segunda-feira, amanhã, pode passar, mostrar a conta que eu vou depositar os 60 mil reais. Então era a sacola do anjo lá atrás, que Deus deu naquele momento. Paulo, e aqueles joelhos vacilantes? E aquelas pessoas que desistem na primeira gripe? Não quero desmerecer ninguém, por favor. Mas a pessoa perdeu o emprego, a pessoa já não quer mais ir no grupo porque o coordenador foi grosso com ela, ou aquela pessoa que de repente tem uma doença mais séria que ela nunca pensou em ter, surge uma doença, um problema na coluna que nunca mais vai ser curado, e ela vai ter que conviver com aquela dor e ficar revoltada. Qual é o seu conselho para as pessoas que a gente vê assim, parece que você foi cativado, cresceu uma amizade, cresceu um relacionamento, né? Eu gostei demais da nossa conversa porque você contou em detalhes como é que é na prática a sua escuta, né? Então é um relacionamento. Nem todo mundo tem um relacionamento. E as pessoas, como vão para a igreja, você sabe como é que é, né? De quanto mais reza, mais assombração aparece. Começou a caminhar, começa a peleja. E muitos querem desistir. O que você falaria para essas pessoas que nos acompanham agora? Porque ela está lá na casa dela, sozinha. Mas Deus está lá. Qual é a dica?
Ontem, uma das minhas filhas espirituais, que chama de filha, né, uma jovem muito linda, ela mandou um zap dizendo que estava numa aridez profunda de meses já e que não tinha vontade de escutar Deus, não estava escutando Deus, não, não sentia sede, não sentia, enfim, não sabia descrever e não estava mais suportando tamanha aridez. E perguntou a mim o que fazer, né? E eu disse para ela algo que aprendi em vários momentos. Eu disse a ela, filha, olha, tem momentos que a gente não sente Deus de jeito nenhum. E ela perguntou, que momentos são esses? A maioria do tempo. A maior parte do tempo a gente não sente. E você precisa aprender, no pouquinho de tempo que ele se manifesta, você guardar no coração fortemente. Até porque é muitos filhos que ele tem no mundo e não tem tempo para estar todo mundo. Brincadeira, né? Mas... E ela disse para mim, olha, eu disse a ela, nesse tempo de secura, é um momento tão lindo que a gente não se percebe. Quando a pessoa aprende a secura, o que é que significa a secura, que é o tempo mais rico, eu digo para você que quando a gente vê o Evangelho, primeira coisa que Jesus faz, 40 dias no deserto. Primeira coisa. Primeira coisa de nossas vidas é deserto. Sempre será e sempre vai ser. E cada fase de nossa vida de fé existe um deserto. Cada fase. E pequenas oásis. Muito poucos oásis. O próprio mundo é um deserto enorme. Mas eu penso, e aí eu não sei se é eu penso, que na vida de fé existem pessoas que elas conseguem, vamos dizer assim, entender a profundeza do deserto. A grande maioria não consegue. Aí você perguntar a você, meu irmão, o que fazer, o que dizer para essas pessoas? Eu tenho momentos que eu não sei o que falar. Porque depende muito do momento que aquela pessoa está vivendo. Eu tenho uma outra moça que, um ano e pouco atrás, o grande temor dela era que ela não conseguia se apaixonar por ninguém. Isso acabou incomodando a relação dela com Deus. Ela se afastou, começou a ir para o mundo. E eu dizia para ela, filha, volta, né? Aquela coisa toda. E ela disse, não, que estava bem, que tinha que trabalhar, que tinha não sei o quê, mas que sabia que ela não entendia. Eu disse, olha, um dia você vai se apaixonar por um cara muito mais velho, super experiente, que vai pegar, vai fazer tudo e você vai acabar sendo fisgada da maneira como você não deveria. Aí, meses depois, um ano e pouco, eu converso com essa moça, ela tá grávida e casa rápido, nova, 19 anos. E eu disse, como é que o senhor sabia? Eu fiz, eu não sabia. Deus sabe. Agora, como fazer com que as pessoas entendam que Deus é muito simples, de uma maneira em que a vida para nós ela se torna tão complicada, eu também não sei. É por isso que as pessoas que levam a vida na brincadeira, que levam a vida na coisa, conseguem ter uma fé mais dominante. Mas uma coisa eu te digo, irmão, o teste vem todo dia e ele vem com uma força enorme. Aí às vezes as pessoas perguntam, mas Deus então Deus é um ser cruel que gosta de ficar testando os filhos dele. Se você for olhar com essa visão para Deus, você não vai conseguir viver o bom deserto, porque seu coração está na vontade de estar sempre mergulhado na piscina e no oásis. Mas se você for ver a visão da fé de Abraão, aí você vai ver o que o deserto nos leva e para onde ele nos leva a pessoa melhor. Porque cada dia eu enfrento o deserto para mim como algo para superar. Superar aquele momento e me tornar melhor, porque senão a gente não consegue viver aqui.
a gente não consegue ver aqui. Eu acho que o mundo está tão seco de Deus, que é muito amor dele a gente viver desertos. Porque é um pai amado, cuidadoso, que está dizendo para os seus filhos: o mundo é assim, eu estou te preparando. Agora, irmão, quando a gente descobre a graça de viver na vida fraterna real, tudo se supera. Sem expectativas, tá? O problema sabe o que é? As pessoas elas colocam expectativas em Deus. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Olha só. Eu quero aquilo. Eu fiz isso já. E faço de vez em quando. E toda vez que faço, me dou mal. É certeza de não escutar Deus é quando você diz assim: eu quero fazer isso. Ok. Hoje você é uma pessoa que não tem que escutar só para você. Não é verdade. Hoje você tem um monte de gente, você está contando aí, né, que você tem que ser o animador delas. Muitas vezes a gente é levado para um canto da parede e a pessoa quer que a gente escute por ela, né? O que não te faz desistir? Última pergunta. É muito simples dizer Deus, né? Mas Pois não é. Não é. Não é só Deus. Porque essa experiência de ser Deus, ela é antes. É que eu não sei explicar. Existem pessoas, eu não sei se eu sou essa pessoa, uma dessas pessoas, em que Deus escolhe e diz assim: tu não tem direito a muita coisa, não. Agora, se você viver aquilo que eu projeto para você viver, todos os momentos que você vai viver vai ser de felicidade intensa. Então, mesmo quando eu vou animar alguém sem sentir nada, seja numa música, seja numa pregação, eu digo para você, irmão, é quase a maioria das vezes. As pessoas, aqui no grupo de oração da gente, nas segundas à noite, é o grupo mãe, grupo... E teve um momento que eu não queria pregar no grupo mais. Estava pregando direto. Eu comecei a chamar pregadores. Ninguém vinha. Tinha irmão aqui que, eu não vou dizer os nomes, mas eu marcava como na hora de pregar, marcava, tá tudo certinho. E aí, meia hora antes, o nosso cego liga e diz assim: eu não vou poder ir não, meu irmão, que eu tô com um problema sério aqui. Tem algum problema? Eu fiz... não tem problema nenhum. E você vai pregar sem nenhuma vontade. E as pessoas terminam e falam assim: foi a pregação mais linda que você fez nesses últimos dias. E aí é Deus provando para você: realmente você não tem nada a ver com isso aqui. Não tem nada a ver com isso, com o que ele está fazendo. Você não tem nada a ver com a comunidade, você não tem nada a ver com essa fundação, você não tem nada a ver com essas músicas, você não tem nada a ver com nada. Eu só falo para ele: tá certo, obrigado. Tudo bem. Paulinho, querido, então vamos dar o contato da comunidade. Quem quiser entrar em contato, quem quiser conhecer, tem site, tem blog. Tem a fanpage, nosso site está em construção. Tem a fanpage nossa, que é Diante do Altar, vai no Facebook e acha. É o que tem um símbolo. Facebook/Diante do Altar. Diante do Altar. Aí tem um íconezinho lá, vai ter fácil, Diante do Altar. Esses são os adoradores que o Pai deseja. Agora está com a foto do nosso sítio bem grande lá, uma foto de fundo de um rio lá, um riacho bonito. Então você acha lá com muita alegria. Tem o nosso site, mas ele está em construção. Então está sem previsão para início, que tem um grupo de pessoas aí engajadas querendo fazer um monte de coisa. Eu não sei mexer nessas coisas não, mas os jovens novos estão empolgados. Somos uma comunidade muito novinha. Além de ser comunidade nova, a gente é uma comunidade muito novinha. Tem 3 anos aí, né, de muita graça, que Deus está nos dando muita coisa.
e que às vezes ele me assusta, depois eu fico tranquilo. Ele me assusta, eu vou ficando tranquilo, mas estamos vivendo. Então, esses são os contatos. Lá tem telefone, tem tudo, tem uns encontros maravilhosos aí para acontecer, mas aí vocês vão entrando porque cada época, cada mês tem um encontro marcante aí. E é bom ir para Recife pro Retiro, porque além do Retiro tem água em Recife, né? Tem água. Inclusive, se você for de São Paulo, se quiser, nós manda aí pro Jeg, desvia Jeg. A gente manda aí devagarzinho a água aí. Quantos membros tem a comunidade hoje? Quanto tempo? Membros. Hoje, a gente tem eu devo estar consagrando pelos primeiros, que a gente considera membros, né, primeiros consagrados aí, agora em junho de 2015, agora acho que deve ter uns perto de 40, os primeiros. E aí tem mais uma outra leva de 40 pessoas que vão fazer agora vocacional, que a gente agora está estabelecendo, né? Nessas nomenclaturas aí, que eu tenho alguns medos, alguns receios, eu sou meio diferente de alguns pensamentos assim, mas respeito todos. E umas 150 pessoas ao redor aí, tá aqui, entre jovens e adultos. É uma comunidade que mexe muito com a família. E nas segundas-feiras o grupo de oração é na paróquia? É na paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro do Ipicep. No bairro do Ipicep. É um grupo grande, hoje, graças a Deus, dá quase 300 pessoas o grupo. É um grupo joia, é um grupo bem animado. Bom, não que número signifique alguma coisa, viu? Mas pelo menos a pessoa volta pelo menos sorrindo. Bom, brigadíssimo, Deus te abençoe. E eu espero sinceramente que essa semente que a gente está jogando na internet alcance vários corações. Você que está nos acompanhando, né, passa o link desse testemunho para outras pessoas, né, para aquele que você sabe que está vivendo um momento que precisa sorrir um pouquinho com o Paulo. Então, manda esse link, compartilha, porque são sementes do reino, né? Se quiser, eu digo para os meus irmãos, se quiser rir dos seus problemas, vem-se embora para cá, que a gente ri junto. facebook.com/diante do altar. Diante do altar. Diante do altar. Comunidade diante do altar. Aí vai achar. Tá bom, irmão. Deus abençoe. Valeu, brigadíssimo. Amém. Deus abençoe. Um beijo no coração da você e de sua família, sua esposa, suas filhas e vamos evangelizar, né? Em frente. Se Deus quiser, em frente. Amém, irmão.